Neemias capítulo 1, a leitura vai ser um pouco extensa, então fique atento, em nome de Jesus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredires e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue em Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel.
E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda do Fonte do Dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Uma leitura bem extensa, porém necessária. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre Neemias foi no domingo. Quem estava aqui no domingo pela manhã e no domingo à noite? Eu não sei como você saiu do culto de domingo, mas eu sei como eu saí daqui. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas e eu estava perguntando ao Senhor: Senhor, é para eu levar essa mensagem aonde eu tenho que ir? E quando eu subi à noite para orar, o pastor falou comigo que quarta-feira eu estaria ministrando aqui. E aí eu falei assim: Senhor, aí o coração ardeu e eu entendi que era para cá e não para onde eu iria. Né? E eu até estava surpresa. Eu falei assim, o Senhor falando comigo um tão breve tempo, né? Já que eu só vou pregar na Tijuca no mês que vem. Eu falei assim, será que é para Tijuca essa mensagem? E, enfim, não era. E eu queria muito que você prestasse atenção, porque eu confesso que é com muito temor e tremor que eu vou falar para vocês o que Deus colocou no meu coração nessa noite, amém? Então vamos nos situar. Quem era Neemias? Né? Para quem não conhece essa passagem, Neemias era filho de Ecalias, como nós vimos no capítulo 1, versículo 1. E fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Após a queda do Império Babilônico, diante do medo persa, Neemias começa a aparecer na narrativa bíblica. O nome de Neemias significa o Senhor consolou. Muito bem. Na corte persa, Neemias exercia o cargo de copeiro do rei, ou seja, um homem de confiança. Não era somente o homem que escolhia o vinho, o melhor vinho para o rei beber. Ele precisava experimentar esse vinho e pedir a Deus para que ele não tivesse envenenado, porque senão ele morreria antes do rei. Ou seja, ele estava ali numa posição importante, mas disposto a dar a vida pelo seu rei. Ele estava como cativo, ele também tinha sido levado cativo, mas desempenhava um papel de muita influência e de muito prestígio. Então ele tinha acesso ao rei todo o tempo. Era uma pessoa que ia e vinha com muita liberdade na presença do rei. Em que sentido? Porque ele podia falar com o rei, ele tinha acesso, não precisava pedir uma audiência. Pelo contrário, ele ficava ali à disposição do rei. Muito bem. E aí nós vemos que no ano de Quisleu, né, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro, mais ou menos, de 446 a.C., Neemias recebe uma notícia vinda do seu irmão, Anani.
e ele pergunta como estão os irmãos que ficaram lá. E ele, no versículo 3, começa a dizer: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então vamos entender um pouco o contexto. A cidade estava destruída, os portões estavam queimados, a cidade estava em miséria e eles estavam em desprezo. Muito bem. Uma cidade sem muros era uma cidade sem segurança, era uma cidade desprotegida. Numa região onde o estado dos muros da cidade era visto como uma indicação de força dos deuses daquele povo. Então, a partir do momento que os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, eles entendiam, interpretavam que o Deus daquele povo não tinha força nenhuma. Então, o Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, estava sendo desprezado, porque a cidade de Jerusalém estava destruída. E aí, quando Neemias escuta isso, nesse cenário, eles estavam na pobreza, eles estavam na miséria, eles não tinham nada, estava tudo destruído, o nome de Deus estava desacreditado. Neemias recebe isso. Ele senta no versículo 4. Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E aí eu pergunto a você, qual é a minha e a sua reação quando a gente vê missionários subindo nesse púlpito, nesse altar, nessa plataforma, e começa a nos dizer as coisas que ouvimos aqui, principalmente uma das, que ainda existem 7.000 povos não alcançados, incluindo o Brasil. Qual é a sua reação? Neemias viu quando o seu povo foi afligido, ele sentou, ele chorou. Ele lamentou. Nós choramos por aqueles que não conhecem a Cristo? Nós lamentamos pelas coisas que vemos? Ou não? Isso não nos afeta mais. E aí a gente liga a televisão ou a gente vai ver um repórter, seja na internet, seja onde você busca as informações, você escuta tanta atrocidade, é pai que mata filho, filho que mata pai, é mãe que casa com o ex-marido da filha, engravida da filha e a filha ainda tem que ir para ser madrinha no casamento da mãe. Essa é a mais recente que eu encontrei. O que nós fazemos com as informações que chegam até nós? Estamos no Brasil. Hoje, exatamente 22 de janeiro de 2020. Um país que, alguns anos atrás, comemorava o carnaval 3 dias. E hoje já sabemos que são 50 dias de carnaval. E existem blocos de carnaval que saem todos os finais de semana. Milhares de blocos. Milhares de pessoas sendo arrastadas. E o que nós fazemos com essa informação? Pessoas se prostituindo, pessoas se drogando, pessoas fazendo tantas coisas, que nós sabemos que o único caminho que leva a tudo isso é o inferno. O que fazemos com essas informações? Sentamos, choramos, lamentamos, oramos, jejuamos. O que nós fazemos com isso? Muito bem. Neemias, quando ouviu isso, do jeito que estava a cidade, ele teve essa reação e foi orar. E a gente vê isso a partir do versículo 5.
E ele começa a orar. Primeiro ele adora ao Senhor. Senhor, Deus dos céus, Deus grande, terrível, que guardas o conserto, a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele começa a adorar ao Senhor. No versículo 6, ele começa a confessar os pecados dos filhos de Israel e reconhece que ele e a casa do pai dele também pecou contra o Senhor. Ele reconhece que todos somos pecadores, que eles eram pecadores, e nós precisamos reconhecer que somos pecadores, tanto quanto os que estão lá fora fazendo essas coisas. Eu estou tentando já fazer um paralelo, porque eu não vou ter tempo de fazer da forma mais didática. De repente você está pensando, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou tentando juntar para poder ter tempo. E aí Neemias, ele começa a confessar o pecado. Ele começa a estar diante de Deus, orando, confessando. No versículo 8, 9 e 10, ele lembra ao Senhor do compromisso que Deus fez com o seu povo. E ele traz à memória isso. E no versículo 11, vamos prestar atenção. Olha o que diz o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. E aí, então, era eu, copeiro do rei. Quando Neemias soube do que estava acontecendo, ele teve algumas reações, mas ele não ficou parado. Ele teve um momento de tristeza, ele teve um momento de choro, ele teve um momento de lamento, mas ele se colocou de pé, porque ele entendeu que ele precisava fazer algo em relação a isso. E aí eu pergunto a você nessa noite, você entende que nós somos uma igreja que precisamos nos colocar de pé, porque as coisas que estão acontecendo lá fora precisam de pessoas que saiam daqui de dentro e tentem, pelo menos, modificar o pensamento das pessoas que estão lá fora? Porque as escolhas são individuais, as pessoas escolhem qual caminho a seguir, mas elas têm que ter direito de escolha, elas têm que saber o que escolher. Se não tiver quem pregue, como será feita a escolha dessas pessoas? Se o único caminho que elas conhecem é o da perdição. E eu, meditando nessa palavra, eu comecei a pensar, poxa vida, se o Senhor quisesse, Ele não precisaria de nós. Bastaria Ele dar ordem aos anjos dele, para cada um anjo estar ao lado de uma pessoa, dia e noite, falando do amor de Deus. Ele tem poder para isso. Mas não, isso não é trabalho dos anjos, isso é nosso trabalho. Se ele quisesse, ele tinha poder para fazer isso. Mas não. Cabe a nós propagarmos o evangelho da salvação lá fora. Porém, volto a fazer a pergunta inicial. Qual é a minha e a sua reação quando vemos as coisas que estão acontecendo? Neemias levantou, se colocou de pé, orou e pediu graça. Pediu que o Senhor o prosperasse perante aquele homem. E aí o que aconteceu? No capítulo 2 diz que sucedeu, pois, no mês de Nissan, que era mais ou menos aproximadamente 4 meses depois da notícia ter chegado até ele, entre março e abril mais ou menos, Neemias está diante do rei, fazendo o seu serviço de todos os dias, escolhendo o melhor vinho, separando a melhor taça, preparando tudo para que o rei pudesse se sentir feliz, confortável com a sua bebida. E o rei percebe algo diferente em Neemias, uma tristeza no olhar dele, no seu semblante. E era um perigo isso, porque era uma honra servir ao rei. Como um copeiro, um servo, chega diante do rei com semblante caído? Que absurdo!
Mas Deus preparou aquele momento para que o rei olhasse para ele e perguntasse o que estava acontecendo. E ele mesmo com medo, acredito eu, né? Porque ele fala que então temi muito em grande maneira. Então eu fico imaginando se ele tremeu, qual foi, se ele gaguejou em algum momento. Mas ele começou a narrar o que estava acontecendo dentro dele. Recebi uma notícia e fiquei triste por essa notícia. E o rei, imediatamente, quando ele começou a narrar, né, no versículo 3, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. O rei, em seguida, diz o que para ele? O que me pedes agora? Ele não tinha pedido nada, ele estava narrando. E aí ele, bom, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar. Ele sabia que de lá ele não poderia fazer nada. Ele precisaria ir até onde estava a cidade assolada. Ele poderia ter falado assim: ah, rei, se for do teu agrado, mande lá uns carpinteiros, mande lá uns pedreiros, mande, o senhor tem tantos servos. Não. Ele pediu para ele ser enviado, para ele ir lá e colocar a mão na massa, vamos dizer assim. E aí o rei, chegaram lá, ainda continuaram, é interessante que eles continuam a conversa, parecia até que ele estava saindo de férias, né? Vamos dizer assim, na nossa linguagem, era como se Neemias estivesse saindo de férias, porque ele no versículo 6 diz: e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Ou seja, ele tinha um prazo para cumprir aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Ele tinha que ir, mas ele tinha que voltar. Ele tinha um prazo para cumprir. Ele não tinha tempo para perder. É isso que a gente agora precisa ficar atento. Ele conversa com o rei o libera, mas ele tinha um tempo. A Bíblia não nos diz o tempo, mas ele tinha um tempo a cumprir esse propósito. E ele continua a conversa com o rei, e ele foi ousado, ele pediu cartas para os governadores da além do Eufrates, ele pediu para poder ter passagem para chegar a ajudar, pediu carta para o Asaf, guarda do jardim do rei, pediu material para poder trabalhar, ele foi ousado. Ele foi muito ousado diante do rei. E o rei o atendeu, além, ainda enviou com ele chefes do exército e cavaleiros. Ele ainda não mandou Neemias sozinho, ainda mandou Neemias acompanhado. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus prepara tudo. Deus muda o coração do rei, Deus muda o olhar do rei, Deus muda situações. Mas nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E aí o que tem a ver com o culto de domingo? É lindo ver a obra missionária, mas nós não podemos romantizar a obra missionária, não é romântico. Há um preço a pagar em fazer missões. Há um preço a pagar, sair da sua casa, largar tudo e ir para outro lugar e fazer missões. E às vezes as pessoas escutam tantas coisas aqui falando de missões e começam a romantizar isso. Ah, eu quero ir para o campo missionário, que lindo. Olha as crianças sentadas, ouvindo, olha e tal. Não é assim, irmãos. É difícil. Eles correm risco de vida o tempo todo, porque o país está em guerra, enfim. É complicado. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as portas se abrem, seja lá ou seja aqui. O problema é que muitas das vezes nós não queremos estar no centro da vontade de Deus porque há um preço a pagar. Há um preço a pagar. E aí é difícil
a gente decidir fazer a vontade de Deus. Porém, quando nós somos obedientes a Deus e fazemos aquilo que Deus nos manda, Ele providencia todas as coisas que necessitamos. Mas precisamos estar no centro da vontade de Deus. Não pode ser as emoções que nos guiem, mas sim a vontade do Pai. E Neemias, ele não foi guiado pela emoção. A gente pode ter lido os primeiros 4 versículos e achar isso. Porque ele chorou, porque ele sentou, porque ele lamentou. Mas ele não foi guiado pelas emoções dele. Ele foi orar e foi jejuar. Ele teve uma ação, oração e jejum. Será que nós temos orado e jejuado o suficiente para ouvir Deus falar conosco? Para ouvir o que Ele quer de nós? Ou será que nós vamos ver o tempo passar, os filhos crescerem, casarem, terem filhos, se Jesus não voltar até lá e nada muda? Até quando vamos ficar esperando Deus falar conosco? Deus fala, irmãos. E se você for parar para ver Neemias, não apareceu profeta para falar com Neemias. A narrativa não diz que desceu um anjo até Neemias e falou com ele: olha, Neemias, vá até o rei, faça isso, peça aquilo, faça desse jeito. Não teve isso. A palavra não diz que Neemias sonhou. E Neemias adormeceu e teve um sonho. Nesse sonho, faça isso, faça aquilo outro. Não teve nada disso. Ele realmente estava sendo guiado por aquilo que o Espírito Santo de Deus, por aquilo que Deus estava colocando dentro dele. Deus fala? Sim, Deus fala. Deus ainda fala? Sim, Deus ainda fala. Mas será que os nossos ouvidos estão atentos para aquilo que Deus está falando? E aí ele começa a sua viagem. E aí você pode estar pensando, eu falei sobre o Quisleu, o mês de Quisleu e o mês de Nissan, que há uma diferença de aproximadamente 4 meses, da notícia para a conversa. Será que Neemias ficou esse tempo todo parado de braços cruzados? Acredito que não. Eu acredito que foram períodos de oração, de orações e de jejuns, pedindo ao Senhor uma direção do que fazer. E no versículo 11, foi muito claro, ele pedindo graça perante este homem. Quem é este homem? O rei. E Deus deu graça. E ele reconhece que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E ele chega lá e vê, e ele começa a verificar como estava a situação do povo naquele lugar. E ele começa a ver a miséria, a assolação, as portas queimadas. Ele começa a olhar tudo. Ele narra aqui que nos versículos seguintes que ele se levanta de noite e começa a olhar por todas as saídas. Ele começa a olhar tudo que tinha para fazer, sem falar nada para ninguém, nem o que ele foi fazer lá. As pessoas até então não sabiam nem o que Neemias tinha ido fazer naquela cidade. Imagina, eu fico imaginando, aquela comitiva chegando, porque ele foi com pessoas, foi com bastante gente, com madeira, com um monte de coisa, e ele calado. Calado. E isso a gente aprende o seguinte: antes de você chegar para o pastor e falar assim, eis-me aqui, tenha convicção que está na hora de você falar, eis-me aqui. Você tem que ter certeza. Se você não tem, continue orando, jejuando, pedindo sinais ao Senhor, para que quando chegar essa hora, você chegue convicto ou convicta que Deus realmente te deu o aval. É agora.
para você ir e fazer o que você tem que fazer. E aí você vê que ele chegou, ele analisou o cenário. Eu imagino né? Aquele cenário, ele analisou tudo. Eu acredito, aí agora eu estou... né? São minhas palavras. Eu acredito que ele deve ter colocado tudo que ele viu no papel para saber o que ele tinha para fazer. Por onde começar? O que fazer? Como fazer? E aí sim, no versículo 17 do capítulo 2, ele abre a boca. Então lhes disse: bem, vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. E o versículo 18: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Irmãos, eles se uniram em um só propósito. Eles se uniram com um objetivo: reedificar os muros, tirar a cidade de Jerusalém da vergonha. E enquanto os pedidos são feitos aqui em cima, será que nós estamos nos levantando? Será que nós estamos nos unindo para fazer as coisas acontecerem? Entenda, Deus tem coisa que Deus não vai descer do céu para fazer, porque cabe eu e você fazermos. Só que os pastores não conseguem fazer a obra sozinhos. Não tem como. Nenhum ministério aqui caminha sozinho. Vou falar do ministério infantil. Se eu não tiver professores para me auxiliar, não tem como. Levantem-se, em nome de Jesus, levantem-se enquanto há tempo. O nosso tempo está acabando, irmãos. O nosso tempo está terminando. Voltando ao culto de domingo. Ele é meu ponto de partida. Como você saiu daqui? Alegre? Feliz? Foi só mais um culto. Um culto diferente, sim. Com uma família diferente, vestida diferente, falando de coisas diferentes. Ou você saiu daqui triste, arrependido, pedindo perdão a Deus o tempo todo. Pai, me perdoa. Me perdoa todas as vezes que eu disse não e podia ter dito sim. Me perdoa. Que quantas vezes me chamaram para fazer uma visita e eu não fui. Me perdoa. Quantas vezes eu deixei de ministrar o louvor simplesmente porque eu não quis. Me perdoa porque eu não fui fazer isso ou porque eu não fui fazer aquilo. Me perdoa, Pai, porque eu não evangelizei a pessoa que sentou no meu lado no ônibus. Eu tive vergonha. Me perdoa, Pai, porque na hora do culto, ao invés de eu ficar ouvindo a Tua palavra, eu fico batendo papo. Me perdoa, Pai, porque na hora do culto, ao invés de eu ficar prestando atenção na mensagem, eu fico prestando atenção na movimentação do culto. A cor da roupa que a irmã veio, a cor da calça do outro irmão, qual foi o movimento que o outro irmão fez do outro lado. Me perdoa, Pai, porque eu levanto várias vezes na hora do culto porque eu não estou querendo ouvir a Tua palavra. Me perdoa, Pai, porque eu não tenho tempo de ler Bíblia. Me perdoa, Pai, porque eu não tenho tempo de orar. O Senhor sabe, a minha vida é muito corrida. Como você saiu daqui do culto de domingo?
E aí você pode estar perguntando, mas irmão, por que você fala tanto do culto de domingo? Porque eu saí daqui, eu não sei nem te descrever como que eu saí daqui. Envergonhada, triste, saí alegre, porque Deus levantou uma família que abraçou a vida missionária e foi, independente de qualquer coisa. Foram. Fiquei alegre porque vimos irmãos novos de outras congregações sendo formadas, debaixo de sol de 50 graus, cultos acontecendo no lado de fora porque o pastor esquece chave. Se o pastor Ala esquece a chave da igreja. Que absurdo! Eu já estou aqui há 10 minutos, 15 minutos e ninguém abre essa igreja. Ai, irmãos. A gente reclama por muita coisa. E quando a gente vê vídeos como aquele, a gente tem que sentir vergonha. Muita vergonha. Por fazer a obra de Deus relaxadamente. Vergonha. Por não valorizarmos ainda o que temos. Uma igreja aberta. Bíblia. A minha Bíblia de hoje é de capa rosa, vermelha, não sei, com flores. Tem lugar que é só folha. É muito triste, irmãos. A gente ouvir tudo que nós ouvirmos aqui e ainda sairmos daqui, quando chega ali, não fazer diferença nenhuma na nossa vida. É triste a gente saber que tem igreja que ainda não tem pastor. O mínimo que podemos fazer é orar e jejuar em cima disso. Para que Deus envie alguém ou para que Deus levante alguém. Mas eu não tenho tempo para isso, não. Afinal de contas, eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar. É triste, irmãos, a gente ouvir isso tudo aqui e saber que a gente não faz nada, absolutamente nada, para o reino de Deus. E ainda achamos que fazemos muita coisa. Nós precisamos refletir, nós precisamos pensar. E Neemias é um grande exemplo. Ele se levantou, ninguém foi pedir a ele ajuda, ninguém foi pedir a ele socorro, mas ele se compadeceu do seu povo. E aí eu volto para o nosso povo. Será que nós nos compadecemos com o nosso povo? Uma festa mundana, onde infelizmente tem igrejas que colocam, como é que é o nome que dá? Banda não, bloco cristão na rua, com a desculpa que estão indo evangelizar. Eu vi uma matéria que tem uma senhora que anda de cadeira de rodas, mas ela não perde um bloco da igreja dela. E há 13 anos parece que ela participa do bloco cristão da igreja dela. E eu queria muito ser o repórter daquele momento para perguntar quantas vidas ela conseguiu ganhar para Cristo durante esses 13 anos indo no bloco cristão. Mas a repórter fez uma pergunta interessante. A senhora vem todos esses anos, e o que muda isso para a senhora? Menina, é um momento de alegria, é um momento que nós nos reunimos, louvamos ao Senhor, mostramos Deus para esse povo. Desse jeito? Fazendo o que eles fazem, quase. Com a diferença que tira o samba, coloca a música gospel, às vezes em ritmo de samba, para estar lá, no meio deles. Não sei se você já percebeu o que está acontecendo. É a Austrália que pega fogo, é buraco que abre em Israel, no chão, cidades do Brasil que não estão abrindo crateras na cidade e tudo está sendo sugado. Vocês estão vendo isso, de notícias? Que tem cidades brasileiras que as casas estão sendo sugadas pelos buracos que estão pelo chão e ninguém dá uma explicação sobre isso.
É a Austrália incendiada, é ciclone que parece estar vindo para o Brasil. Enfim, tem tantas coisas acontecendo. Será que a igreja brasileira não entendeu ainda que Jesus está voltando? São tantos sinais, nunca teve uma geração tamanha que visse tantos sinais da vinda de Cristo. Não dá tempo de ler Mateus capítulo 24. Diz como será isso, Jesus? E ele descreve alguns sinais. O que mais precisamos, irmãos? Para nos levantar e edificar para o reino dos céus. O missionário Gerson falou algo aqui interessante. A gente vai adorar o Senhor na glória, mas não vai mais pregar o evangelho. A pregação do evangelho é aqui. É aqui que se prega o evangelho. É aqui que se dá testemunho de Cristo. É aqui que a gente chama as pessoas ao arrependimento. Olha, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos arrepender para ter direito à vida eterna. Mas se eu não abrir a minha boca, se você não abrir a sua boca, se nós não nos levantarmos, como poderão tomar a decisão certa? A palavra de Deus diz: ide, fazei discípulos em todas as nações, ide, fazei discípulos na sua vizinhança, ide, fazei discípulos no seu trabalho, ide, fazei discípulos por onde você andar. Mas não tenho tempo. Deixa isso para o pastor Alan, né? Já está viajando bastante, então viaja mais um pouco, chega onde a gente não pode ir, e vai lá fazer a obra. A gente está aqui orando pelo Senhor, vai lá. Não é assim que funciona, irmãos. Tem coisa que é o pastor Alan que vai fazer, mas tem coisa que é eu e você que precisamos fazer. Por isso precisamos estar atentos. Por muitos anos eu entendia que carnaval era o meu período de férias. Então eu nunca gostei de retiro. Nunca fui fã de retiro. Mas respeitava todo mundo que queria se retirar. Então eu tirava um período de descanso para mim, eram minhas férias pessoais. Mas no momento que estamos em guerra, não dá mais para pensar dessa forma. Porque a gente escuta tantas atrocidades que acontecem nesses dias, que a igreja precisa estar de joelho, orando, clamando, jejuando, para que vidas venham ter a segunda chance. Que eles consigam ter tempo de arrependimento. Que não aconteça uma tragédia tamanha e que vidas se percam sem ter direito à salvação. Então se coloque de pé, ore, jejue, clame ao Senhor por essas vidas. Não leve a sua vida como servo de Deus de qualquer maneira. Você é testemunha viva de Cristo. Você precisa fazer diferença por onde andar. Você precisa fazer discípulos por onde você passar. E aí eu me lembro que o pastor Alan falou aqui de uma história de uma senhora que teve o chamado missionário quando nova. E o tempo foi passando, até que um belo dia um profeta chegou na porta dela e falou que 200.000, é isso, né? 200.000 almas se perderam porque ela não fez a parte dela. Misericórdia, irmãos, eu não quero ouvir isso, não. Você quer ouvir isso? Então se coloque de pé diante do Pai e fale: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Não dá mais tempo de esperar, e sim de agir. Porque resta pouco tempo para o Senhor voltar. E Neemias nos ensinou que quando nós temos uma vida de oração, de jejum, o Senhor prepara todas as coisas para fazermos a vontade dEle. Ele foi vitorioso. Se você quiser em casa ler, quem não conhece, destrincha o livro de Neemias, que você vai ver que em 52 dias ele conseguiu reerguer os muros de Jerusalém, não sozinho, mas com todas as pessoas que se levantaram junto com ele para poder fazer essa obra acontecer. 52 dias. Imagina se todos nós nos levantarmos para fazer aquilo que é necessário, quão rápido seria fazermos a obra do Senhor.
O problema é que muitas das vezes nós ficamos: você pode, fulano? Você pode, ciclano? Não, eu não posso. Não dá. Não posso. Não dá. E não por motivos palpáveis. Simplesmente por falar: não dá. Não seja assim, meu irmão. A situação de Neemias era para o povo de Israel. Mas olha a nossa situação. É a mesma coisa. A situação de Neemias era urgente, difícil e que ultrapassava os limites e forças naturais que ele tinha. Humanamente falando, era impossível fazer o que ele se propôs a fazer. Comparando conosco, a nossa situação atual é muito urgente, muito difícil, que ultrapassa todos os nossos limites e forças humanas. É o que o pastor Ala fala. Se ele fosse parar para pensar friamente sobre o projeto Quero Congregar, seria impossível fazer o que eles conseguiram fazer até aqui. Mas por quê? Porque é urgente, é muito urgente o que nós precisamos fazer nesse tempo. Então, a palavra de Deus diz que Deus garante que Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Então entenda que você não está sozinho para fazer aquilo que Ele te pediu para fazer. Então não rejeite mais aquilo que o Senhor te pediu. Não bote mais desculpa para aquilo que o Senhor te pediu. E eu gostaria muito de pedir uma coisa a você que veio aqui na frente no domingo, que se colocou à disposição do Senhor, que você se prepare. Porque há uma preparação. Se Deus te chamou para fora do país, dependendo para onde você vai, você precisa falar outro idioma. Você precisa se preparar para isso. Mas não deixe o tempo passar. O Senhor falou comigo que eu iria para a Argentina, mas eu não sei falar espanhol. Procure um curso. Fale com o pastor. Eu creio que Deus vai abrir as condições para que você faça o curso necessário para que você seja enviado. Mas se você não se posicionar, se você não falar, é difícil as coisas acontecerem. Então eu convido a você, levante-se e edifique para o reino de Deus, enquanto há tempo para fazer isso. Se coloque de pé. Enquanto ainda temos tempo. Nós não sabemos o que está por vir no nosso país. Nós temos escutado rumores de guerra, nós temos escutado tantas coisas. Nós não sabemos quanto tempo vamos ficar nessa terra. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor irá nos chamar pessoalmente. Pode ser no arrebatamento, como pode ser antes. Então, que você esteja alistado no exército, mas como um soldado atuante, e não um soldado na reserva. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão para conosco. Muito obrigado pela Tua longanimidade. Muito obrigado pela Tua benignidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre está nos alertando. O Senhor sempre está nos chamando à responsabilidade. O Senhor está sempre nos pedindo para entrarmos no caminho certo. O Senhor está sempre nos chamando, vem para cá, meu filho, faz assim. E muitas das vezes nos fazemos de surdos. Não queremos ouvir a Tua voz. Ignoramos a Tua voz. E não fazemos a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, peço a Ti perdão. Perdão por minha vida, perdão pela vida do Teu povo, perdão pela vida da Tua igreja. Nos perdoa, Paizinho.
Nos perdoa pela nossa negligência, nos perdoa pela nossa falta de amor, nos perdoa pela nossa falta de compreensão, nos perdoa, Senhor amado, pela nossa falta de nos chamarmos o irmão ali para o nosso lado e falar sério com ele quando necessário, como a tua Bíblia, como a tua palavra nos ensina que devemos fazer, que nós devemos nos exortar uns aos outros e não fazemos porque não queremos ficar mal com o outro. Perdão, Senhor, por muitas das vezes sermos negligentes na tua obra. Perdão, Senhor, por muitas das vezes não querermos atender o chamado. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. E nos dê mais uma chance de acertarmos o caminho. Nos dê mais uma chance, Senhor, de acertarmos, ó Pai, de estarmos no centro da tua vontade. E se temos dificuldade, Pai, de entender isso, nos ajuda, Pai, a entender qual é esse centro. Nos ajuda a ter tempo para orar. Nos ajuda, Senhor, a termos tempo para ler a Tua palavra, nos dedicarmos, de estudarmos, de compreendermos os Teus estatutos. Nos ajuda, Paizinho. E eu te peço, Senhor, aqueles irmãos que têm esfriado na fé, que o Senhor renove o amor, renove as forças, que o Senhor não deixe eles pararem, Pai, mas que eles levantem da onde caíram, que nós venhamos, ó Pai, a tirar de nós mesmos tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que atrapalha o teu agir, tudo aquilo que atrapalha o teu mover sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abra, Senhor amado, os nossos olhos espirituais, nos dê discernimento, Senhor, do Teu Espírito. E nos ajuda, Pai, a não errarmos mais o caminho. Nos ajuda, Paizinho. Porque queremos naquele grande dia ser achado por Vós. Queremos naquele grande dia ser chamados pelo nosso nome. Queremos naquele grande dia entrar no gozo do Etícia, no gozo do nosso Senhor, do nosso Deus. Nos ajuda, Paizinho. Nos ajuda, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, mais uma vez, renova as forças de cada pastor e de cada evangelista do projeto Quero Congregar. Renova os teus filhos, ó Pai. Renova as forças das tuas esposas. Dê graça às suas famílias. Dê discernimento do teu Espírito. Que eles entendam, Pai, que fazem parte de um momento da história da igreja, que precisamos nos reunir, não com tantas pompas, com igrejas faraônicas, com templos lotados, mas precisamos reunir os filhinhos que estão desgarrados, para que naquele grande dia de dificuldade, de aperto, de aflição, possamos estar juntos, um apoiando o outro. Desperta-nos, ó Deus, para o tempo que está tão pouco, e nos ajuda, Senhor, a cada um a realizar aquilo que o Senhor sonhou para nós. Porque a Tua palavra diz que antes mesmo de nascermos, antes mesmo de sermos gerados, o Senhor já sabia o que seríamos, qual seria o nosso propósito de vida, o nosso objetivo. Por isso, Pai, nos ajuda a entendermos a Tua vontade, a fazermos a Tua vontade e vivermos de acordo com a Tua vontade, para que possamos, ó Pai, realizar os Teus sonhos e não os nossos sonhos. Nos ajuda, Pai, a refletirmos tudo que ouvimos, desde, Senhor amado, de que estamos na Tua presença e temos entendimento que a Tua palavra é verdade e é a verdade que nos liberta. Nos traz à memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou. Traz à memória, Senhor, aquilo que o Senhor já plantou dentro de nós e caiu no esquecimento. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço por misericórdia, nos ajude a não negligenciarmos a Tua vontade. Que eu e os meus irmãos possamos refletir sobre tudo que ouvimos, não só hoje,
e que possamos, ó Pai, nos consertar diante de Ti e vivermos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.